Mas o que a gente pode fazer então, Paulo? Hoje, como o nosso tema é sobre a questão da nutrição, o que nós podemos fazer para glorificar a Deus com o nosso corpo sobre a ótica da nutrição? Então, né, gente, para não ficar só nas minhas palavras aqui, tá sempre preparada aqui, eu quero ler lá um versículo bem conhecido de todo mundo, que é lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, 13, 19 e 20. Você já deu até uma palhinha aqui, mas só para relembrar o pessoal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando a gente lê essa passagem aqui, Paulo ele estava falando para a igreja de Coríntios, né, que era uma igreja que estava enfrentando uma série de problemas aí no âmbito espiritual, né, com idolatria, com prostituição, e aí as pessoas vêm querer dar uma para cima de Paulo, né, falar assim, ai Paulo, assim como a comida é para o ventre para a comida, eu posso fazer tudo ao meu bel prazer, né? Eu tenho meus órgãos genitais para usar do jeito que eu quiser para satisfazer os meus desejos ali da carne. Sim. Paulo, muito sábio, ele vai falar assim, não é bem assim não. Deus, da mesma forma que aniquila um, aniquilará o outro. O seu corpo não é para você fazer o que você quiser. O seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Amém. Deus habita, né, no seu corpo. Então, não é bem assim. Então, quando aqui a palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, eu quero acreditar que esse todas também inclui aí a questão da alimentação, né? Não é porque eu posso comer uma pizza inteira que eu vou comer a pizza inteira. Então, o cristão ele precisa ter esse equilíbrio, tanto em todas as áreas da sua vida e também na parte alimentar, ele precisa ter. Aí, para complementar essa passagem, tem um outro texto que você também citou, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Orai e jejuai. Não, que fala que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo para a vida de Jesus. Então, o que é esse? Conservar o corpo, alma e espírito. Nada mais é do que ter saúde. Saúde física, saúde emocional e saúde, né, espiritual. Então nós devemos cuidar dos três. Não adianta focar só no espírito, né, esquecer dos outros, e não adianta só focar no corpo e esquecer dos outros. Então é focar nos três. Por quê? Deus fez o ser humano algo complexo, né? Então nós precisamos cuidar dessas três partes: corpo, alma e espírito. E você falando isso aí, me remeteu aqui agora. Acho que vocês também devem já ter assistido sobre uma pregação que eu achei interessante. Eu aprendi quando o pregador fala que em muitos velórios usa aquela passagem que prazerosa a vista do Senhor é a morte dos santos. Eu ouvi essa semana um vídeo sobre isso, né? Só que na verdade a gente às vezes a interpretação se deixa levar pela tradução, que é um pouco às vezes equivocada, mas algum errinho ali, né? Não que a Bíblia tenha erro, é algum erro de tradução. Mas quando você pega a palavra, quando você vai fazer a etimologia, ou seja, estudar a palavra no original, o texto no original, o sentido da palavra ali não é de prazer, de sensação, de satisfação, é de pesar. Isso. De gasto, de custo. Isso. Ou seja, para Deus, quando um cristão morre, é prejuízo. Ou seja, Deus investiu, né, por exemplo, investiu na Paloma. Vou investir na Paloma, vou dar a ela todas as condições físicas, emocionais, espirituais, vai se tornar uma nutricionista. Através dessa função, através dessa atuação, ela vai abençoar a vida de muitos, vai pregar a minha palavra. Então Deus está contando com isso com você. Deus investiu. E de repente a Paloma
né? Não cuida dos hábitos alimentares. Esquece né? que aprendeu. Cuida do psicológico. Não cuida do psicológico também, que pesa muito. Aí, Deus livre e guarde, de repente tá lá cantando, mas espere que eu quero. E aí Deus olha assim, gente, Mas eu investi. então, gente, vamos acordar, vamos entender, vamos primeiro, né, buscar conhecimento da palavra, mas depois entender, como você disse aí o texto, conservar, ou seja, o que é conservar? Cuidar. Isso. Preservar, né? E a gente, e hoje pra mim aqui, isso está sendo uma aula, tá batendo aqui já, né? Já tá dando aqui. Calma, ainda tem muita Parece que eu tô num culto de doutrina hoje aqui, mas é isso mesmo, é por isso que tem, Mas é né? interessante, né? Só cortando aqui. Tessalonicenses, ele fala para conservar os três. E os três, Não é um só. Porque Completo, Gente, a Bíblia é completa, né? eu bato nessa tecla já vem um tempo. Infelizmente, a igreja errou muito porque só preocupava com o espiritual. Sim. A pessoa chegava, irmão, eu tô com isso. Vamos orar. Amém? A gente tem que orar, lógico que tem que orar. Mas nem tudo se resolve, gente. Se resume também na oração. Você tem que orar, isso tem que ser um hábito, lógico, né? Tem que ser algo que você tem que fazer constantemente, mas você também tem que se acordar que você tem um espírito, e você tem um corpo, e você tem uma alma que também precisam de cuidados. E a gente tem que atentar porque acabamos de sair de uma pandemia, né? Sim, Então, e quais que eram os grupos de risco da pandemia? As pessoas que estavam com diabetes, quem era pressão, sedentário problema de pressão, também, sedentários, alguma doença, foram as pessoas que tiveram, como diz, estavam mais vulneráveis ao vírus do Covid, né? E muitos não resistiram. Muitos não, porque o problema do vírus não era só ele, a questão. Sim. Ele chegava, a pessoa estava vulnerável, aí, derrubava. quer dizer, teve muita gente que pegou o Covid que nem percebeu que pegou, Percebeu. né? Eu, se eu tiver pego, eu nem sei.